Gostaríamos de trazer hoje para esta tarde uma reflexão, uma explanação sobre a vida de Fernando Pessoa e todo esse universo literário que parte também da sua pessoa, da sua vida, da sua grande trajetória de vida, que foi como escritor, poeta, mas sob um enfoque um tanto quanto particular, mais especial, que é a sua relação com o mundo esotérico, com o ocultismo, o esoterismo, enfim, com a mística de um modo geral. E Fernando Pessoa, ele também de modo particular vem a ser uma personalidade digna de estudos para nós que estudamos a teosofia, porque ele também, além de ter enveredado por este caminho do misticismo, da mística, do ocultismo, ele estudou a teosofia, ele se interessou pela teosofia, estudou algumas obras teosóficas, algumas obras de Blavatsky, ele conheceu a doutrina secreta, leu, né? E chegou depois a traduzir também algumas obras que fazem parte do acervo da Sociedade Teosófica. Então é uma pessoa assim que vale a pena ser estudada, e o que eu queria apresentar então vamos dizer assim, esse outro lado do Fernando Pessoa, que talvez seja pouco conhecido pela maioria das pessoas. Mas quem é então Fernando Pessoa? Esta personalidade que multifacetária, né, eclética, que escreveu várias e várias obras, vários poemas, cada um com uma faceta diferenciada, utilizou vários pseudônimos ou heterônimos, como ele dizia, né, talvez para ocultar, né, a sua real pessoa, né? E quando começamos a ver toda essa diversidade, é de se indagar então quem é Fernando Pessoa. Aqui nós colocamos então, para contextualizar um pouco a sua vida, ele é considerado como um dos maiores poetas da língua portuguesa e da literatura universal, considerado por alguns também um dos maiores poetas do século XX, um dos maiores dentre 26 grandes poetas. Ele é conhecido pelo estilo multifacetado e eclético, e chama a atenção um detalhe que ele foi autodidata. Ele iniciou o estudo no curso de letras, mas depois abandonou e resolveu seguir os seus estudos sozinho. Então ele foi um autodidata, né, toda a sua vida. Um homem de muitos atributos, discreto, tímido, centrado, de caminhar tranquilo, elegante, intelectual, conservador. Essa foto aqui que nós colocamos é uma das poucas fotos que ele tem, porque ele pessoalmente não gostava de ser fotografado. E é uma foto assim também bem emblemática, porque mostra pelo menos tenta passar um pouco essa ideia do caminhar de Fernando Pessoa, né? Ele que gostava de frequentar um café, quem já foi a Lisboa, há um café que é dedicado a ele, né? E então era uma pessoa que, embora centrada e retraída, ele chamava a atenção de quem o conhecia. Era um ser extremamente complexo, múltiplo, paradoxal, lógico e contraditório ao mesmo tempo. Teve uma vida angustiada e sofrida, em certo aspecto, porque talvez ele mesmo não lidasse bem com tudo isso, né?
Muitas vezes ele fazia referência a essa força ou energia que o conduzia a escrever de uma forma quase compulsiva, né? Fernando Pessoa, ele tinha uma pulsão por escrever, e isso talvez também o incomodasse. E ao mesmo ele tinha uma tendência depressiva, isso também veio a ficar ainda mais forte depois que ele vem a conviver com a Ofélia, não é? Uma relação amorosa, então ele vem a se agravar esse quadro de depressão. Também considerado por ter um humor frio e perturbador, talvez pela forma como escrevia, né? Muitas vezes de forma irônica e tratando de uma forma até, poderíamos dizer, no bom sentido da palavra anárquica. Ele também experimentou insucesso, como toda pessoa na vida, né? Ele experimentou insucessos, frustrações e fracassos. Talvez uma de suas grandes frustrações tenha sido não ter sido agraciado com o prêmio Nobel e outros prêmios que ele concorreu também, né? E até um registro de uma obra que ele chegou a concorrer também em um concurso literário, né? E por uma questão de número de páginas, ele ficou em segundo lugar. Ele não teve um primeiro lugar. A obra que hoje é considerada a sua grande obra, essa aqui, a Mensagem. Bom, simplesmente ele era um gênio e é muito difícil de classificá-lo de todos os pontos de vista, inclusive literário, né? Nasceu em 13 de junho de 1888, em Lisboa. Teve uma vida curta, porque ele viveu apenas 47 anos. A ocupação nós colocamos aqui como escritor, ensaísta, poeta e tradutor, mas poderíamos colocar aí várias outras ocupações, como filósofo também, pensador. Posição religiosa, isso ele, como ele próprio dizia, ele se auto-intitulava cristão gnóstico. E aqui é bom ter em mente o sentido real do que significa essa expressão e do que ele queria realmente dizer com isso. Quando ele se intitula cristão gnóstico, ele estava demonstrando que havia uma ruptura com o sistema e o pensamento ortodoxo da igreja oficial e que era adepto de um gnosticismo, né? de quem vê a gnose ou o conhecimento como uma forma de libertação, que a salvação ela se dá pelo conhecimento. E também era panteísta, aqui me parece por influência da doutrina secreta, do estudo mesmo da teosofia, né? Ele tem uma visão panteísta do mundo. Ele partiu para outra vida em 30 de novembro de 1935, aos 47 anos. E o estilo é muito também complexo, mas entre o moderno e o clássico. Principais obras, Mensagem e o livro do Desassossego, que é um livro também bastante complexo, com uma complexidade esotérica também, onde ele reflexiona muitos temas, né? Sobre a existência, sobre as inquietudes do ser humano, a vida e a morte. Bem, Fernando Pessoa não foi só um poeta, mas também um ensaísta, filósofo e tradutor. Publicou durante a sua vida sob 4 heterônimos. Na verdade foram 71, outros catalogam 72, até 132 heterônimos. Sendo a sua obra poética estranha, complexa, densa e contraditória, fazendo com que Harold Bloom o introduzisse na lista dos 26 escritores mais importantes da civilização ocidental. Aqui é uma autodescrição, através de um poema dele mesmo, onde ele diz: não sei quantas almas tenho, cada momento mudei, continuamente me estranho, nunca me vi nem acabei, de tanto ser só tenho alma. Quem tem alma não tem calma. Quem vê é só o que vê. Quem sente
não é quem é. Atento ao que sou e vejo, torno-me eles, e não eu. Bem, aqui os heterônimos mais conhecidos seriam de Alberto Caeiro, seu mestre e poeta da natureza. Os temas que ele trabalha na poesia, mais coisas ligadas à natureza. Álvaro de Campos, um pouco mais futurista e radical. E o Ricardo Reis, que era mais clássico e pagão, né? Mas cada um com uma característica distinta um do outro. E aqui nós colocamos também, como reflexão indagativa, se esses heterônimos, o que significavam, né? Seria uma mentira, uma invenção? Seria um fingimento? Anonimato? Será que ele queria preservar sua própria imagem? Seria impessoalidade? Seria ficção ou realidade? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Há um outro heterônimo bem conhecido, que é o de Bernardo Soares. Esse é justamente o autor do livro do Desassossego. É considerado um semi-heterônimo porque ele é o heterônimo, digamos assim, mais próximo do poeta, com quem ele mais se identifica. E ele então foi o responsável por essa obra, composta de centenas de fragmentos, dos quais Fernando Pessoa publicou apenas 12. Depois da morte de Fernando Pessoa, muitos desses poemas, poesias e cartas vieram à tona, né, que saíram à luz. Então, formou-se o livro. Mas, enfim, ele é o poeta do paradoxo. Eu coloquei aqui algumas frases que tentam mostrar um pouco esse paradoxo das poesias, né? Diz: hoje eu defendo uma coisa, amanhã outra. Eu era pagão 2 parágrafos acima, mas ao escrever este, já não sou. Bem, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Só há 2 maneiras de ter razão, uma é calar-se, a outra contradizer-se. Se alguma vez sou coerente, é apenas como incoerência saída da incoerência. E sonhar, isso é interessante, porque sonhar um sonho é perder outro. Vejam que realidade disso aí, né? E que contradição, que paradoxo. E este outro tem tanto sentimento que é frequente persuadir-me e que sou sentimental. Mas reconheço ao medir-me que tudo isso é pensamento que não senti afinal. Bem, as influências foram muitas, diversas, mas aqui nós destacamos algumas porque Fernando Pessoa, ele vai, aos 7 anos de idade, ele vai morar na África do Sul, após a morte de seu pai, quando ele tem 5 anos, depois da perda de um irmão, aos 6 anos, ele vai então, a mãe dele convola segundas núpcias e vai morar na África do Sul. Então ele fica lá morando dos 7 aos 17 anos, né? E aí ele tem toda uma formação dentro da língua inglesa, aprendendo inglês. Isso foi assim fundamental para que ele viesse a desenvolver, né, toda essa sua habilidade no campo da literatura. Então lá certamente ele conheceu todos esses poetas e escritores ingleses mais famosos, como Milton, o Lord Byron, né, Shakespeare, desculpem, o Antônio Vieira e Camões, sim, que seriam as influências, né, o autor de Os Lusíadas. Agora o mais interessante é que ele considerava a Camões e Shakespeare como seus 2 grandes guias, assim como as 2 grandes personalidades que influenciavam todo o seu trabalho. Então, ter 2 pessoas, né, como essas lhe ajudando, influenciando, já diz tudo. Os versos mais conhecidos, nós destacamos aqui: navegar é preciso, viver não é preciso. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O poeta é um fingidor. Essas 3 frases, na verdade, elas não são de autoria dele, elas estão inseridas dentro de poemas
E não sei se por não estar entre aspas ou de tanto ser recitado pelas pessoas, acabaram, né, sendo considerados como de sua própria autoria, mas na realidade não são dele. Aqui sim, todas as cartas de amor são ridículas. E Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Aqui o tempo é pouco, mas eu queria só fazer um acréscimo em relação a essa frase, o poeta é um fingidor, porque muitas vezes ela é muito mal interpretada, no sentido de que o poeta ele está fingindo, ele está dizendo mentiras, né? Ele está sendo uma pessoa irreal, mas não é isso que o pensamento quer dizer exatamente. E um estudioso ele até coloca um exemplo que ele certa vez estava numa construção e ouviu o pedreiro pedir areia de fingir, se não me engano é isso o nome, areia de fingir. Então ele foi atrás da origem desse termo, fingir, fingimento, e viu que na sua raiz significava construir. Então, se a gente vai aprofundando o sentido, vamos dizer agora, esotérico da frase, talvez signifique o poeta é um construtor. O poeta é um maçom, poderíamos dizer também, um pedreiro livre. Um tema que ele despertou muito interesse do Fernando Pessoa foi a astrologia, né, dentre vários outros, e ele também, vamos dizer assim, se meteu a fazer mapas astrológicos. Ele não foi astrólogo profissionalmente, mas chegou a realizar, acho que colocamos aqui, cerca de 1000 mapas astrais, inclusive dos seus próprios heterônimos, né, o que é mais intrigante, porque esses personagens eles tinham vida própria, como data de nascimento, né? Enfim, a partir do surgimento de cada um, ele foi também realizando os mapas astrais. E o interessante, eu não vou adentrar nesse tempo porque eu não tenho muito conhecimento de astrologia, mas o interessante é que há uma correspondência do mapa astral com a personalidade daquele heterônimo. Pessoa, ele era do signo de Gêmeos, era geminiano, com ascendente em Escorpião. E muitos autores também falam que o ascendente dele tinha muita influência, né, sobre ele. Que na verdade ele era muito mais escorpião do que geminiano. Né? Isso explica o fato de ele ter escrito sobre si mesmo de forma precisa, seria uma característica de Escorpião. A posição dos astros também explica sua inclinação para a literatura, a filosofia. E registra um episódio curioso, eu quis destacar também isso, com a escritora brasileira Cecília Meirelles, porque ela esteve em Lisboa para conversar com ele, para conhecê-lo, e ficou num café aguardando por ele 2 horas. Depois chega um amigo do Fernando Pessoa, um amigo em comum dos dois, e entrega um recado, né, dizendo que não seria possível ele comparecer àquele encontro, porque ele havia consultado os astros e a posição dos astros não era favorável. Isso eu acho que foi assim, uma grande besteira que ele fez, porque ele tinha que ter conhecido essa grande escritora também, Cecília Meirelles, né? E eu não sei o que teria ocorrido se os dois tivessem seguido um estudo juntos, né? Bem, aqui eu coloco aqui tudo que pode-se dizer que Fernando Pessoa foi ou pertenceu ou praticou, né? Esotérico, visionário, médium, astrólogo, hermeneuta, ele gostava muito da hermenêutica, da arte da interpretação, ocultista, gnóstico, teósofo, iniciado, filósofo. Médium não exatamente no sentido espírita, mas no sentido de ser alguém que intermedia, não é? Pensamentos, mensagens, ideias. Médium, como ele mesmo dizia, médium das figuras que ele próprio criou. Filósofo no sentido também não acadêmico, né? Mas porque ele filosofava quando escrevia, quando realizava os seus pensamentos, suas poesias. Sobretudo, Alberto Caeiro e o Álvaro de Campos são pensadores, filósofos. Né? E iniciado aqui também não está no sentido,
mais amplo da palavra, no sentido de ter realizado as iniciações, né? Mas de ter talvez sido iniciado em alguma ordem maçônica, algo do tipo. Isso também não está muito claro na vida dele. Bem, mas os estudiosos, eles destacam 3 períodos de sua vida, a partir de períodos, né? Uma é que ele teve interesse pelo espiritismo, quando mais jovem, uma fase de metamorfose e uma terceira fase que está mais nas cartas, no que ele deixou no seu testamento, né, no seu espólio, e que mostra essa fase da sua vida, a fase de culminância, e que queríamos abordar com mais profundidade. Mas em um determinado período da sua vida, ele, ainda jovem, por volta dos 22 aos 24 anos, ele teve interesse pelo espiritismo, chegou a escrever a uma tia que era espírita, médium, narrando do que ele sentia, essa coisa dele escrever de uma forma compulsiva, exagerada, né, e com muitas personalidades em cada texto, diferenciadas, e isso ele confidenciou para a sua tia, indagando se poderia ser algo ligado ao espiritismo ou comunicações mediúnicas, né? Mas desde logo os pesquisadores também colocam que não seriam propriamente mensagens psicografadas, porque os textos, na maioria das vezes, eles eram textos que não tinham organização, estavam rabiscados, riscados, né, palavras retiradas, e geralmente as mensagens tidas como psicografadas, elas vêm de uma forma retilínea, né, sem textos suprimidos. Um assunto de que ele gostava muito, ao qual dedicou grande parte da vida, foi o ocultismo. E a pessoa tinha um profundo interesse pelos estudos místicos, como o I Ching, o tarô, a numerologia, a cartomancia, a astrologia. Ele se rebelou contra o sistema da Igreja Católica e participou de várias ordens ocultas, como a Ordo Templi Orientis, né? Mas também ordens maçônicas, Rosa Cruzes. Bom, essa primeira fase, como comentávamos agora há pouco, né, os textos eles apresentam inúmeras passagens riscadas, o que não ocorreria caso se tratassem de verdadeiras comunicações mediúnicas, né? Então aqui um exemplo. Mas há também um fato interessante que na noite de 8 de março de 1914, Fernando Pessoa escreveu 3 dos seus poemas maiores, dos seus poemas mais conhecidos, que é O Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro, A Chuva Oblíqua, de Fernando Pessoa, e Ode Triunfal, de Álvaro de Campos. Então, esses 3 poemas foram escritos em uma mesma noite, né? Em uma mesma mesa. Aqui eu até, não sei se houve um equívoco, mas também alguns outros autores consideram que seria o terceiro heterônimo, Ricardo Reis. E há também o poema Súbita Mão de Algum Fantasma Oculto, que sugere um contato com o mundo sobrenatural, né? O mundo espírita, de um modo geral. Que é a súbita mão de algum fantasma oculto, entre as dobras da noite do meu sono, sacode-me e eu acordo, e no abandono da noite não enxergo o gesto, o vulto. Vamos passar por conta do tempo. Este período da metamorfose, o Fernando Pessoa, ele vai então escrever alguns relatos, alguns pensamentos, onde ele identifica 3 caminhos para o oculto. Isso é pensamento do Fernando Pessoa. O caminho mágico, o caminho místico e o caminho alquímico. O caminho mágico, ele, segundo o Fernando Pessoa, incluiria práticas como as do espiritismo. Ele também coloca práticas de bruxaria, utilizando esse termo, né? Enfim, todas essas práticas relacionadas ao sobrenatural, como a própria cartomancia, né? A consulta a artes divinatórias, né? Mas com isso ele não está desclassificando, penso eu, a corrente espírita, ou a doutrina espírita, né? Ele apenas está colocando que esse é um caminho
onde muitas vezes não há um controle dos fenômenos. Isso é relatado pela própria doutrina espírita, né? E muitas vezes essas práticas são também, justamente por não haver um controle e não se saber de onde provém essas mensagens, elas são consideradas as práticas são consideradas extremamente perigosas. O caminho místico, que é o caminho da contemplação e crença no sobrenatural. Este, ele diz, não apresenta perigos, mas é incerto e lento. É o caminho místico, o caminho dos místicos, né? Do São Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, né? E tantos outros místicos que também produziram obras belíssimas, trabalhos belíssimos, né? Eckhart Tolle. Bom, aqui eu até acrescentaria muito mais, né? Além dele ser um caminho incerto e lento, ele é um caminho que requer uma renúncia também extrema, né? Para se chegar. É um caminho que requer muitas vezes um certo isolamento, né? Um estar em si mesmo, e por isso incerto. Mas o terceiro caminho seria o caminho alquímico, que é o caminho oculto, propriamente dito. Esse para ele é o mais difícil e o mais perfeito de todos. Envolve uma transmutação da própria personalidade, sem grandes riscos, antes com defesas que os outros caminhos não têm. É justamente a proposta que nós encontramos quando lemos algumas obras teosóficas, como o próprio livro O Ocultismo, de Helena Blavatsky, ela fala um pouco nisso. Então, eu creio que ele se inspirou também nesse texto de Blavatsky para chegar a essas conclusões. Mas o Fernando Pessoa, ele tinha um sentimento do sagrado e da sacralidade da vida, que isso está expresso em quase tudo que ele escreve. Esse transcendentalismo, né, que perpassa o seu próprio eu, que transcende a própria mente, o próprio pensar, né, e que ganha uma dimensão espiritual, metafísica, existencial, que é como se o poeta construísse um verdadeiro ritual esotérico no seu poema. Sobretudo nessa fase a que nos referimos, né, a fase em que ele está já direcionado a um estudo mais aprofundado do caminho do espiritual alquímico. Aqui uma obra de Helena Blavatsky, que ele foi tradutor, que ele tinha que ele tinha na sua bibliografia, a sua biblioteca, seu acervo bibliográfico. Bem, o universo esotérico, Pessoa, ele bateu as portas do ocultismo e da teosofia. Ele estudou profundamente a maçonaria e a Rosacruz e chegou a ter contato com o ocultista Aleister Crowley, um ocultista muito polêmico, né? E, enfim, ele o conheceu, se correspondeu com ele. Ele esteve, inclusive, em Lisboa e provavelmente pode ter sido iniciado por ele em algum rito secreto, né? Ele escreveu um texto sobre a maçonaria, ele próprio, né? Que foi publicado no Diário de Lisboa, ele defendendo a maçonaria, que naquela época, em sua época, era bastante perseguida, né? Como foi em outros países, como a Espanha. Ele dedicou-se ao estudo de textos órficos, templários, rosacrucianos, a doutrinas teosóficas, gnósticas, cabalísticas, neoplatônicas, budista, hindu, e mais tarde, Pessoa se tornaria divulgador da doutrina teosófica em Portugal, sendo o tradutor das obras teosóficas de Blavatsky e Annie Besant. Vale ressaltar que ele traduziu diretamente do inglês para o português. Por isso, nós tivemos também a sorte, né, sobretudo mais inicialmente, de ter essas obras um pouco mais ao nosso alcance, acessíveis. O lado místico faz parte da arte poética. Ele fez da arte poética uma via de conhecimento e união com Deus. Ele transforma a poesia numa espécie de ascese mística, onde a partir dali ele vai transcendendo, né, os seus pensamentos. E ele tinha
ao que tudo indica, plena consciência do seu dom, quando diz: o meu destino pertence a outra lei e está subordinado a mestres que não permitem nem perdoam. Uma carta que ele endereçou a Ofélia, a pessoa com quem ele teve um relacionamento, mas não chegou a casar. Porque, ó sagrado, sobre a minha vida derramaste o teu verbo, porque há de a minha partida a coroa de espinhos da verdade. A sua mística é uma espécie de filosofia em forma de poesia inclassificável. Diz ele: eu era um poeta animado pela filosofia e não um filósofo com faculdades poéticas. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Augusto dos Anjos, para quem conhece a obra, os textos de Augusto dos Anjos, claro que todos conhecem, ele apresenta notória similitude com o estilo de Fernando Pessoa, porque ele leu também a Fernando Pessoa. Pessoa almeja a união do pequeno eu com o transcendente, o absoluto, numa espécie de alquimia transmutadora da personalidade ou divinoístas. Vem, ó noite, e apaga-me. Vem e afoga-me em ti. Ele tinha crença num outro mundo, não é? Uma visão panteísta do universo, e para ele, enfim, a vida é um mistério. Aqui, nessa poesia, nesse poema: multipliquei-me para me sentir, precisei sentir tudo. Transbordei-me, não fiz senão extravasar-me. Despi-me, entreguei-me, e há em cada canto de minha alma um altar a um Deus diferente. Uma poesia que a mim recorda muito Ibn Arabi, né? O grande místico do sufismo. Né? Algumas expressões recorrentes na mística que vão aparecer nas poesias dele de uma forma diferente, claro. O mistério profundo, divinal mistério, o sagrado, o transcendente, o grande enigma, verdade oculta, tocar o divino, né? O silêncio inaudível, o som inaudível, a voz do silêncio, coração ardente, coração vazio, noite escura, a noite escura da alma de São João da Cruz, sede ardente, jardim entre as chamas de Ibn Arabi, que lembra a sarça ardente de Moisés, né? Muito além das palavras. Aqui um texto de Carlos Drummond de Andrade: penetrar surdamente o reino das palavras. O lado místico também. A metafísica é um texto, a poesia é um pequeno verso, uma estrofe do Guardador de Rebanhos, onde ele diz: há metafísica bastante em não pensar em nada. O que é isso? Meditação, budismo em sua pureza, né? O mistério das coisas, sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quer dizer, ele queria, como se ele quisesse saber até o que o outro estava a pensar. A luz do sol não sabe o que faz, e por isso não erra, e é comum e boa. Não acredito em Deus porque nunca o vi, mas se Deus é as flores e as árvores, e os montes e sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. Aqui ele expressa bem a sua visão panteísta de Deus e do universo. Ele teve, repetindo aqui um pouco o contato com os templários de Portugal. Não se sabe se essa ordem foi, também é uma polêmica, se ela foi extinta ou não, se ela permaneceu ocultamente. Né? Fraternidade Rosa Cruz e a maçonaria. Fernando Pessoa ele substitui a via poética contemplativa pelo caminho iniciático, mas não exatamente em alguma ordem ou forma de religião organizada, mas através de uma relação vivida e personalista, direta com Deus. Que fiz eu de mim? Encontrei-me quando estava já perdido. Através dessa visão iniciática de Pessoa, ele não está indicando um caminho iniciático de uma determinada ordem, né? O esoterismo. Ele apenas está, através da poesia, indicando vias, né, que são acessíveis a todos.
de uma forma quase que impessoal também. Já em 1935, ele vai declarar em uma carta expressamente: não pertenço a ordem iniciática nenhuma. A ruptura experimentada pelo poeta é descrita no poema O Último Sortilégio. Já repeti o antigo encantamento, e a grande deusa aos olhos se negou. Já repeti nas pausas do amplo vento as orações cuja alma é um ser fecundo. Nada me o abismo deu, ou o céu mostrou. Só o vento volta onde estou todo e só, e tudo dorme no confuso mundo. É como aqui ele chegasse a um êxtase, né? Uma culminância de tudo que ele já vinha reflexionando, e muitas coisas, talvez rituais, cerimoniais externos, não fossem mais tão importantes. Em 1932, ele escreveu sobre a morte enquanto uma nova perspectiva de vida. Há quem diga, inclusive, que ele chegou a prever a própria morte, já estando próximo de morrer. A morte é curva da estrada. Morrer é só não ser visto. Nunca ninguém se perdeu. Tudo é verdade e caminho. Para a pessoa, a salvação não poderia ser alcançável pelas obras ou pela religião do homem, mas pela união direta com Deus, no aqui e no agora. Autodefinindo-se um cristão gnóstico, ele concebia o Salvador não como realidade histórica, mas como uma realidade espiritual. Daí ele dizer que era cristão gnóstico, né? A salvação não vinha através de um Cristo externo, mas de um Cristo que está dentro de cada um de nós. Não se sabe se, aqui é o pensamento, que ele diz: a vinda do Cristo perde seu caráter de acontecimento único, sendo a morte de seu corpo uma ilusão. Não foi em cruz erguida, num calvário da vida, mas numa cruz vivida, que foi crucificado. Aqui poderíamos aprofundar bastante esse tema, né? Até como defende a própria teosofia em algumas obras, o Leadbeater, né? De que Jesus não teria sido crucificado. Do ponto de vista simbólico, de que a cruz, na verdade, não é um sinal, um símbolo de morte, mas um símbolo de triunfo sobre a vida, né? De renascimento. Não se sabe se ele recebeu algum tipo de iniciação cerimonial, mas foi nesta fase da sua maturidade que vão surgir seus principais poemas iniciáticos. No ano de 1932, então, há uma produção poética pessoana ligada ao ocultismo, que são Iniciação, Eros e Psique e Na Sombra do Monte Abiegno. No ano de 1900, e esse também, Onde Sonhei de Chegar. Não, eu acho que aqui é um trecho do poema. Na sombra do Monte Abiegno repousei de meditar. Vi no alto o alto castelo, onde sonhei de chegar. Também me recorda muito a obra de Teresa de Ávila, né? O Castelo Interior. Isso aqui é muito próximo dessa ideia, né? De subir ao mais alto. No ano de 1934, em seu trabalho Mar Português, publicado neste livro que eu apresentei a mensagem, o poeta teria escrito 12 poemas correspondentes aos 12 signos do zodíaco. E até criou o pseudônimo Rafael Baldaia para escrever sobre o tema. Surge aí mais um heterônimo, né? É interessante porque esta obra é considerada por ele como a sua grande obra alquímica, né? Foi a única obra, o único livro que ele publicou em vida ainda, antes de morrer, onde ele, através de poemas, ele fala da história dos principais reis de Portugal, de algumas personalidades, Camões e outros poetas, onde ele traça toda uma sequência histórica e coloca-se também dentro da obra, né, como alguém que vem como um pós-Camões, um ultra-Camões, né, alguém que teria essa função de recuperar a língua portuguesa, de dar uma nova versão à língua portuguesa e cumprir também um papel.
As chaves do poema Iniciação. Então, o poema mais importante do ponto de vista também do esoterismo, que merece um estudo assim, bastante aprofundado, nós vamos apenas fazer uma apresentação aqui rápida, chama-se Iniciação. Então, como o título indica, a iniciação é um caminho, um percurso iniciático. É a descrição da morte ritual como descida aos infernos. O neófito percorre os diversos graus de iniciação, sucessivos estados espirituais, com o objetivo de atingir crescentes níveis de sublimação. Vai sublimando fase a fase. A progressiva perda do eu externo falso para a realização do verdadeiro eu. O homem é visto como um microcosmo que é um reflexo do macrocosmo, o universo. Todos os mistérios do universo estão guardados na alma do ser humano. Então, para descobrir os mistérios do cosmos, isso é interessante, há que se descobrir os mistérios da alma. Enquanto não se descobre os mistérios da alma, o que já é uma tarefa dificílima, jamais conheceremos os mistérios do cosmos. Há 3 ambientes: a estalagem do assombro, a estrada e a caverna. Há 3 estágios de iniciação ou mortes simbólicas: o caminho do exterior para o interior do ser humano. Em uma fase do poema, retiram-lhe as vestes, depois o pouco, a capa, retiram-lhe a capa, não é? Depois o pouco que o cobre, e ele permanece despido, e tira-se por fim o corpo, e permanece a alma. É interessante porque eu também gosto muito de fazer analogias, e a gente vê logo à mente a imagem de Jesus, né, na cruz, quando retiram-lhe, né, na visão de que houve uma crucificação, na visão dos evangelhos, né, retiram-lhe o manto, né, a última coisa que restava, que sobrou, e ali permanece, né, o grande ser, o grande iniciado, totalmente despido de tudo, né? Então o poema está assim redigido. Vamos fazer, temos acho que uns 10 minutos ainda, apenas uma leitura. Não dormes sob o ciprestes. O cipreste é um símbolo da imortalidade, da longevidade, da ressurreição e das virtudes espirituais, né? Pois não há sono no mundo. O sono é uma espécie de morte. Nós anteriormente apresentamos que havia 3 mortes simbólicas, né? O corpo é a sombra das vestes que encobrem teu ser profundo. Vem a noite, que é a morte. Aqui, mais uma vez, a noite como símbolo da morte, como imagem do inconsciente. Tem um duplo aspecto: o das trevas, onde fermenta o vir a ser, e o da preparação do dia, de onde brotará a luz da vida. Aqui um pouco mais: e a sombra acabou sem ser, vais na noite só recorte, igual a ti sem querer, mas na estalagem do assombro tiram-te os anjos a capa. No decorrer do processo iniciático encontra-se 3 atores: os anjos, os arcanjos e deuses. O primeiro ator são anjos que estão na estalagem do assombro. O anjo seria o guardador do limiar. Segue sem capa no ombro, com pouco que te tapa. Estão, então, arcanjos da estrada. O segundo ator são os arcanjos, grão, guardador do limiar. Despem-te e deixam-te nu. Não tens vestes, não tens nada. Tens só teu corpo, que és tu. Por fim, na funda caverna. A caverna, o lugar de interiorização e isolamento pelo qual o iniciante deve passar a fim de superar suas paixões materiais. Aqui também pode-se fazer uma analogia com a caverna de Platão, né, com a câmara de reflexões da maçonaria, enfim, com vários outros símbolos. Concluímos: os deuses despem-te mais, aqui surge o terceiro ator, teu corpo cessa, alma externa, mas vês que são teus iguais. A sombra das tuas vestes ficou entre nós na sorte. Não estás morto entre ciprestes. Aqui também há uma visão que é
estudada na maçonaria, né, de que nos graus do companheiro e mestre, me falha agora, o aprendiz, companheiro e mestre, onde passas pela câmara de reflexões e depois o mestre retorna ao mesmo lugar, né, porque, mais uma vez, entre-se prestes. Aqui, rapidamente, a câmara de reflexões é um lugar escuro, impenetrável aos raios do sol, iluminado por uma lâmpada sepulcral. As paredes pintadas de negro estão carregadas de emblemas fúnebres, a fim de levar ao recolhimento e à meditação. A morte iniciática é considerada uma saída do círculo do mundo profano e uma entrada no sagrado. É a única porta de entrada ou de saída desta câmara. Os 3 tipos de iniciação, segundo Fernando Pessoa, ele identifica 3 tipos de iniciação. A simbólica ou exterior conduz à magia. Tem relação, né, com o que vimos antes dos caminhos, os 3 caminhos. Né, que é o caminho místico, o caminho espiritual, né, o caminho oculto, alquímico. Outra iniciação seria a intelectual, que é exterior a interior e conduz ao misticismo. E uma terceira, que ele chama de vital, que é interior e conduz à alquimia como realização. O candidato vive aquilo que ele sente e sabe. Então aqui a gente começa a entender um pouco a ideia de que se Fernando Pessoa foi ou não iniciado, e provavelmente ele nem tenha sido, mas ele considerava-se iniciado por uma comunicação direta de mestre a discípulo, nos planos internos, né? Isso nós não temos como aferir, mas está no âmbito mais subjetivo, né? Porque é quando o candidato ele vive aquilo que sente e que sabe. É um pouco daquela ideia de que alguns pensadores colocam também, que não vale apenas ler ou escrever sobre algo, mas é preciso experimentar, viver aquilo do qual se escreve. Então aqui podemos também realizar uma analogia com os graus simbólicos da maçonaria, né? Aprendiz, companheiro e mestre. Uma analogia com os 3 vestíbulos, a tristeza, os 3 vestíbulos da voz do silêncio, né? A tristeza, a instrução e a sabedoria. Apenas uma analogia, né? Para quem quer estudar, aprofundar mais. Aqui um esquemazinho dos 3 caminhos da realização: o mágico, o místico e o gnóstico. Os 3 estados de realização: neófito, adepto e mestre. Os 3 graus de realização: astral, mental e espiritual. Regras de vida. Interessantíssimo esse texto de Fernando Pessoa, que ele coloca como regras de vida, né? Não tenhas opiniões firmes, nem creia demasiadamente no valor das tuas opiniões. Sê tolerante, porque não tens certeza de nada. Não julgues ninguém, porque não vês os motivos e sim os atos. Não julgueis pelas aparências. Espera o melhor e prepara-te para o pior. Não mates, nem estragues, porque não sabes o que é a vida, exceto o que é um mistério. Não queiras reformar nada, porque não sabes a que leis as coisas obedecem. Esse aqui eu acho super interessante para todos nós, né, que queremos sempre estar mudando as coisas, estar reformando, né, no bom sentido, melhorando mesmo, e nunca sabemos até que ponto devemos intervir ou não no estado das coisas, né? Faz por agir como os outros e pensar diferentemente deles. Também é muito interessante. São como as regras de ouro de Fernando Pessoa, né? Aqui é a última residência do escritor, em Lisboa. Ele viveu aqui, no primeiro andar, os últimos 15 anos da sua vida. Aqui é o quarto onde ele vivia, a mesa onde foi escrita aqueles 3 poemas a que eu me referi no dia 8 de março. Os 3 poemas mais conhecidos, né? Bem, aqui eu vou colocar a título de encerramento
também um belo poema dele, e pedir que apenas todos ouçam e interiorizem isso que está dito aqui. Desde logo eu agradeço a atenção de todos. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas. Onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim.